Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu sou acadêmica do Centro Universitário Internacional Uninter, do curso de segunda licenciatura em Pedagogia na cidade de Curitiba, Paraná. E esse vídeo faz parte da proposta de estágio online do curso. Eu estarei apresentando um plano de aula e a disciplina escolhida por mim foi Ciências para o terceiro ano do ensino fundamental. E o tema da aula será as cores e a luz branca. E como que eu iniciaria esta aula? Primeiramente, questionando os alunos sobre o que imaginam se tratar este tema. E ali eles já ficariam curiosos, né? As cores e a luz branca. E neste momento, enquanto eu vou escutando o que eles têm para me dizer, eu mostraria o disco de Newton e iria convidá-los a participar da construção do mesmo. E esses materiais para a construção do mesmo, né, já estaria previamente separados, selecionados para eles, com eles, tá? Então, o que vai precisar para esse material? Cartolina, tá? Ou uma folha de sulfite, também pode ser, tá? Papelão, que a gente vai estar cortando em círculo, certo? Palitos, gente, aqui eu tenho um palito, certo? De churrasco que eu cortei, não é o palito inteiro, certo? Lápis de cor ou canetinhas, ok? E agora a gente vai construir um disco. Como que a gente vai fazer? Na sua folha, lá em branco, você vai pegar um CD, eu peguei o CD para facilitar, que fica um tamanho ideal, vai colocar na folha e vai contornar com o lápis aqui na folha, vai contornar fazendo um círculo, ok? E nós iremos dividir este círculo desenhado em sete partes iguais. Então, a gente vai dividir esse círculo, deixando ele dividido em 7 partes iguais, certo? E nós vamos pintar essas 7 partes em cores específicas. Então, a gente vai seguir uma sequência, os alunos vão seguir uma sequência de cores, tá? Então, as cores são as seguintes: laranja, vermelho, violeta, anil, azul, verde e amarelo. Então, eles vão pintar este círculo que eles desenharam, dividido em 7 partes iguais, tá? Nessa sequência de cores que a gente vai passar para eles, ok? Depois que eles tiverem pintado, certo? A gente vai usar aquele círculo, a gente vai pegar o papelão e o mesmo CD que a gente usou para fazer o círculo na folha em branco, a gente pode usar o mesmo para em um papelãozinho. Aqui, gente, eu usei uma caixa de pizza, certo? Vai cortar também num círculo. Por quê? Para ficar mais firme, para fazer uma base nesse círculo, que já está pintado pelas crianças, certo? Então, a gente vai pegar a cola e vai colar, deixando exatamente desta maneira, certo? Então, a gente colou, eles recortaram, né? Eles já recortaram e deixaram desta maneira, ok? Então, na sequência que eles pintaram, o nosso disco de Newton ficou desta maneira, com a sequência que eu falei, pintadinha lá, na sequência das cores que eu mostrei para vocês anteriormente, certo? Enquanto eles estão construindo esse disco, eles estão lá sentadinhos, conversando, contando, curiosos do que vai acontecer com esse disco de Newton, eu vou passando por eles com o disco de Newton, movimentando esse disco de Newton. O que é interessante a gente, como professor, passar com um ventiladorzinho. Aqui eu tenho um ventiladorzinho desses portáteis, tá? E você vai colar o teu disco de Newton aqui e você vai passando e mostrando para eles. E eles vão observando que ao girar, o disco fica branco. E a partir desse momento eles percebem, ué,
Parado, o disco é todo colorido. E ao girar, fica branco. O que que acontece? Então, neste momento, é hora de fazer perguntas para as crianças pensarem e levantar as suas hipóteses. Por que será que o disco fica branco? E ali você vai passando no meio deles. Eles estão terminando a construção do disco deles, né? E vai passando esse disco, mostrando que ele está branco em movimento, para instigá-los a pensarem, a trocar ideia entre eles, certo? E você vai explicando nessa tua caminhada entre eles que esse objeto construído, né, chama-se disco de Newton, e o objetivo que Newton teve ao construir este disco é para identificar que a mistura das cores visíveis produzia a cor branca, tá? Para as crianças, gente, é legal fazer o quê? Um furinho no meio, certo? Aonde vai passar o palitinho, tá? Porque não vai ter um ventiladorzinho para cada um. Por quê? Porque daí eles podem estar girando esse disquinho com velocidade para eles estarem olhando o disco deles em movimento para ficar a cor branca, tá? E ainda, se vocês tiverem como deixar aqui com uma borrachinha bem presa, vocês podem cortar mais esse palito e transformar em um peão para eles brincarem, tá? Então daí vai rodar no chão para eles também verem, observarem esse movimento do disco, certo? Então, junto com os alunos, a gente chegaria no conceito de refração, lembrando, junto com os alunos. Então, é importante a gente escutar a opinião deles neste momento, tá? Então, a gente chegaria no conceito de refração. Que o que seria esse conceito de refração? Que ao passar de um meio para o outro, a luz tem sua velocidade alterada. Com isso, também muda a sua direção, tá? E ao voltar ao ar, a luz sofre outra reação. Então, a luz branca, alguns alunos podem ter dificuldade de entender o termo refração, né? A luz refratada. Você pode usar o termo quebrada. Então, a luz branca é quebrada e seus pedaços são coloridos. Aí são as cores do arco-íris. E quando você usa o termo arco-íris, cria uma outra curiosidade neles. E o olho deles já brilha, porque é o arco-íris, né? É um outro tema muito interessante que está ali, que eles vão começar a contar sobre o arco-íris, eles vão começar a falar sobre que eles viram o arco-íris num determinado lugar, e ali você tem que deixar eles falando, certo? Escute a história deles, isso é importante, essa vivência. Enquanto eles estão conversando, testando o disco, falando sobre o arco-íris, né? Discutindo sobre essa refração, fazendo perguntas, a professora vai perguntar: e agora? Como a gente pode lançar o nosso próprio arco-íris? Como a gente poderia ver as cores do arco-íris numa folha de papel? Será que isso é possível? Mais uma vez, para essa próxima atividade, já estaríamos com o nosso material pré-separado ali do lado. E o que a gente teria que usar? Um CD, certo? Uma lanterna. Aqui no caso, gente, eu vou pegar a lanterna do meu celular, tá? E uma folha branca, combinado? E o que a gente vai fazer? Qual que é o experimento que a gente vai fazer com a criança? A gente vai explicar que a lanterna, então, é a luz que está vindo, ela vai bater em um meio. Então, ela está vindo em luz reta e vai bater em algum meio que seria o CD, tá? E vai refletir no papel as cores diferentes. Então, aqui eu não consigo mudar a minha mão, mas vocês observem aqui que ela faz um raio de cores coloridas ali, ó, certo? Não sei se vocês conseguem enxergar na imagem, mas depois testem na casa de vocês, talvez na imagem fique desfocado, mas é muito legal ver o raio que forma colorido. Isso porque a luz branca é quebrada, mudando do meio, né, que ela está passando, certo? E as crianças vão falando e todas as ideias delas são interessantes você marcar no quadro para posterior conversa, certo? Então, elas vão observar, a gente vai fazer as crianças observarem na sua folha de papel. É uma experiência simples, super bacana. Talvez no vídeo não dê para enxergar direito, tá? Talvez se eu afastar um pouquinho, vamos ver se melhora aqui. E ali fica as cores que faz um feixe colorido,
fica difícil a visualização no vídeo. Mas faz esse feixe colorido, tá? Onde reflete na folha branca. Então, façam depois o teste em casa, que é muito bacana. E nesta roda de conversa, todo mundo colocaria suas opiniões sobre o que vivenciaram através do experimento do disco de Newton e na folha do papel com o arco-íris. E para finalizar, eu colocaria ainda um vídeo curto, tá? Com o assunto arco-íris, da onde vem o arco-íris, um vídeo curto de 1 minuto e 40. Vamos lá para o vídeo agora para vocês entenderem? Mãe, meu desenho tá ficando lindo! Eu fiz você, um jardim, uma mangueira, um jatão de água e... um arco-íris, Kika! Nossa, é mesmo! Ué, mas de onde vem o arco-íris? Da água da mangueira, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Sua mãe tem razão. O arco-íris se formou quando a minha luz iluminou as gotículas de água que vinham da mangueira. É sempre assim. O arco-íris que nós vemos nas cachoeiras, nos mares e nas cidades depois da chuva surge quando a minha luz branca penetra nas gotinhas de água que estão no ar. É aí que acontece a refração. Refração? Eu explico. Primeiro, minha luz chega até as gotinhas de água. Aí ela desvia de direção. Isso é que é refração. Então, surgem as 7 cores básicas do arco-íris. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o turquesa e o violeta. Já que você é uma menina tão iluminada e curiosa, toma este prêmio. Muito bem, então esse vídeo é simples, né? Um vocabulário muito simples para eles entenderem, uma história gostosa, certo? Depois do vídeo, o que a gente faria? Retoma as anotações do quadro, tá? Com as opiniões dos alunos, porque é importante, e a gente vai discutir sobre o que eles falaram e o que eles vivenciaram ali nos experimentos e no vídeo, tá? Então, é interessante deixar eles perceberem o que eles falaram anteriormente e o que aconteceu posterior ali nos experimentos e enquanto eles assistiam o vídeo, certo? Pra gente fazer essas comparações com eles e eles observarem isso, certo? E para finalizar a aula, o que a gente faria? Um registro no caderno, através de desenhos e de pequenos relatos sobre todos esses experimentos que aconteceram durante o processo da aula, tá? E ainda como tarefa de casa, para fazer uma integração bem legal com a família, a sugestão seria buscar novas formas de realizar um arco-íris com materiais diferentes. E assim cada um traria uma curiosidade e a gente poderia, de repente, até numa próxima aula, testar essas curiosidades trazidas entre os amigos, ok? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído para também os futuros profissionais também, né? Que a gente possa estar aí compartilhando esses planos de aula. Muito bacana participar desta proposta de estágio online. Então curtam esse vídeo, compartilhem com seus contatos. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que participaram e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!